Esse aqui é o livro Cyberpunk Nenhum Acaso. Para quem quer ler ele, nesse vídeo meu intuito é de explicar um pouco como é a dinâmica deste livro, o que você esperar dele, para você entender melhor. Porque no epílogo, no resumo, ele basicamente só fala que é um conjunto de pessoas que se reuniu para um assalto e que eles foram coagidos para fazer esse assalto para proteger seus segredos. Então bora lá pro vídeo. Este livro aqui ele é da editora Rocco. Ele tem 367 páginas no total. Não possui fotos, tá bom? Ele é apenas escrita, sem nenhuma imagem ilustrativa, nada, apenas escrita. Para mim é um livro que tem um tamanho bom. Não é nem pequeno, mas também não é um camalhaço. Aqui é a capa dele, capa mole. Questão de preço. Geralmente ele fica por volta ali dos R$50, R$60. Mas se você procurar na promoção na Amazon, é capaz que você acha aí na faixa de uns 35, que foi o que eu paguei ele, que eu peguei na promoção. Como eu havia dito, no resumo ele fala desse grupo que é obrigado a fazer um serviço, um assalto, para proteger os seus segredos. Isso aí, esse resumo, é basicamente do capítulo 1, certo? Esse livro aqui, nessas 367 páginas, ele possui 15 capítulos, certo? O primeiro capítulo, ele tem muita ação. Ele explica como que o pessoal fez esse assalto, como que aconteceu, esse assalto. E antes de fechar o capítulo 1 deles se pergunta por que nós fomos escolhidos para isso, Por que foi a gente? Por que não foi outras pessoas, alguém mais especializado, mais experiente, com mais tecnologia e etc. Então ele vai se envolver essa trama a partir disso aí. Questão de leitura é bem tranquilo. Se você não jogou o game que nós controlamos o V e tem a questão do Johnny Silverhand, com a Arasaka, não tem problema. O livro aqui, pela explicação, a descrição do cenário, o que acontece, é bem tranquilo, dá para você entender. E se você também não viu o anime, pode ficar tranquilo. Porque entre o jogo e o anime, isso aqui é outra história. Não é a mesma história, não são os mesmos personagens. Primeiramente aqui, eu vou dizer essa dinâmica sem dar spoilers, só falando como que é a dinâmica do livro em si, e depois mais pra frente, aí sim eu vou começar a dar spoilers. Continuando aqui, sem dar spoilers, nessa história, eles terminam esse serviço no primeiro capítulo. Cada um vai embora, vai tocar sua vida, continuar normalmente ali, eles estão liberados. Porém, acontece algumas coisas aqui que eles acabam se reencontrando e formando esse grupo de novo. Então, o que você vai esperar aqui? Como que é a dinâmica desse livro? Para quem jogou, sabe que quando você está na tela de carregamento para iniciar o jogo, tem as informações de uma pessoa que fica falando no rádio, aconteceu tal coisa, não sei o que, houve um assalto no bairro tal, não sei o que, será que eles estão escondendo alguma coisa da gente, etc, tal. Vai ter isso no livro, essa parte do narrador, na rádio, falando disso aí. Eu indico vocês pelo menos verem o anime, que de forma gratuita vocês conseguem achar, e o anime é curto, eu acho que ele tem 10 episódios só, é bem rápido de você ver. Por que eu falo isso? Porque esse livro ele se passa no mesmo universo do jogo e do anime, de Cyberpunk 2077. E aí você assistindo o anime, quando ele descrever aqui, por exemplo, mecânico, que é o médico, o trilha-rede, que é o hacker, os implantes de não sei o que lá no antebraço de tal jeito, não sei o que. Aí você assistindo o anime, você vai conseguir visualizar isso que o livro está te descrevendo de uma forma mais fácil, beleza? Então eu te digo fortemente assistir pelo menos o anime, que aí fica mais fácil de você visualizar o que ele está te falando. Desses problemas que vão ser gerados, o que você vai esperar aqui nessa trama dessa história? Vai ter, como eu disse, o mecânico, vai ter soldado militar, vai ter a questão da organização da Militech, da Arasaka, que são as duas gigantes desse universo aqui, questão de tecnologia, segurança, etc., fechamento de contratos.
Tem questão das gangues, como os Maelstrons, desculpa se eu tiver pronunciado errado, que é uma gangue super perigosa, né? Que eles têm a logomarca das aranhas, vários implantes de olhos vermelhos, totalmente sinistro, uma gangue pesadíssima, muito ultra perigosa. Vai ter esse envolvimento dessa gangue, as empresas, os nossos personagens, tem a questão dos animais também, né? Com os implantes. Implantes não, modificação genética, questão de contrabandeio de armas militares. Forma de leitura aqui, como eu disse, a escrita é bem tranquila. E por que eu estou falando isso? Eu tenho esse livro aqui, ó, do Hellraiser. É um livrinho curto de terror, do Clive Barker, né? Tem um filme, Hellraiser, Renascido do Inferno. Se quiser assistir o filme antes de comprar o livro, sem entrar nesse universo de terror. Só que esse livro aqui, a escrita dele, tem muitas palavras que eu achei meio difícil de entender. Eu tive que procurar na internet o que significava. Então, por exemplo, tem uma que ele fala assim: observara no quarto escuro, úmido, não sei o que. Tilintou até bater e caíra no chão, na parede, não sei o que. Então tem muitas essas palavrinhas. Aqui não. Aqui é uma escrita bem tranquila. Você vai entender de boa. É uma escrita bem fácil, entendeu? E o que acontece? Vai ter as partes narradas, a parte de descrição do cenário, tem as partes de falas dos personagens, e quando tem esse espaçamento aqui, ó, que dá esse espaço aqui, ou então vai aparecer umas 3 estrelinhas, quer dizer que trocou de personagem. Então, por exemplo, até aqui que você está seguindo aqui é um personagem narrando. Quando dá esse espaçamento, ele troca para outro personagem. O livro ele intercala nos capítulos essa história de um personagem com o outro, entendeu? Vocês entendendo isso aqui, a leitura fica bem tranquila, bem fluida. Agora que vocês entenderam isso, ele se passa em outros personagens, não é a mesma história, como eu disse, do jogo e nem do anime. Essa história aqui, ela é parecida com a do anime. E tem citações do jogo, falando da Barreira Negra, da questão da guerra que teve no passado, para poder que aconteceu essa criação da Barreira Negra. Para vocês entenderem, a Barreira Negra é como se fosse tipo um antivírus. É tipo uma muralha da China digital, como se fosse um antivírus, que deixa as pessoas isoladas. Se você tem muito interesse nessa questão de tecnologia, essa parte futurista, aqui também vai ter citações de ideias dessa parte digital, de inteligência artificial, questão dos implantes de melhorias cibernéticos, questão da cyberpsicose, tem a questão também de vida eterna, vamos assim dizer. Essa parte de você ser uma pessoa, de ter de ser imortal, vamos assim dizer. Essa procura, essa pesquisa explicando como que seria você conseguir pegar a sua mente e passar ela para o modelo digital, vamos assim dizer. Você vai fazer uma cópia sua virtual, digital. Então isso aqui é muito bacana, é muito legal. Ele aborda essas coisas e, como eu disse, ele tem várias citações do jogo. Então ele fala bem rapidamente aqui do Johnny Silverhand, do Bart Moss, que é lá das antigas, né, os dois, né? E o livro descreve os cenários perfeitamente. Então, questão do Trilhane Rede, que ele tem que estar submerso na água para resfriar o corpo, ou questão dos Maelstrons, explica como que é os implantes dele, para você entender. O livro aqui, eu não sei se pode considerar mais 18, mas o livro ele tem palavrões, tem descrições sexualizadas, entendeu? Então, o livro nesse ponto ele é mais pesado. Ele tem essas descrições e palavrões, como eu disse. É um livrinho mais pesado. Agora, aqui é o seguinte. Partindo para spoilers mesmos da trama. Agora, por sua conta e risco, se você quiser ver isso aqui. Nessa trama aqui, dando agora spoilers, o que vai acontecer? Quando os nossos personagens terminam de fazer o serviço, cada um vai tocar sua vida. Aí é descrito como que eles agem, tudo. Nós temos a dançarina de pole dance, que ela tem a sua vida pessoal muito corrida.
E ela, no caso, ela tem uma filha, uma criancinha, que não é filha dela, é uma criança que ela adotou. Temos um mecânico que ele tem uma dívida financeira e quem vai fazer essa cobrança e os agiotas lá são os animais. O Zor, que é o ex-soldado militar, ele fica sem entender o que está acontecendo com ele, que algumas coisas simplesmente do nada começam a aparecer na memória dele, ele começa a lembrar que tinha implantes militares guardados numa casa. Temos o Borg, que é o primeiro que vai de arrasta nessa história aqui, que é o tipo assim, aquele cara cheio de implantes, o bombadão, só que late, mas não morde. Temos o nosso trilha rede, que é um cara muito novo, de 17 anos, que é o hacker da equipe. E a Milena, que ela é uma agente da Militech. Ela tem implantes como se fosse uma psicóloga barra vendedora. Ela que faz o fechamento de negociações da empresa. Então esses implantes dela é para ela analisar a pessoa, o que a pessoa está sentindo, as emoções, o que ela está planejando. Ela é como se fosse tipo uma super jogadora de xadrez nesse mundo de negociações. E o que acontece nisso aí? Eles fazem esse assalto da Militech, do container, dá certo, entrega lá pro cara. E o cara libera eles. Cada um vai voltar à sua vida. Nisso aí, o nosso bombadão lá, Mané, acaba indo para uma festa onde estavam os Maestrons. E os Maestrons reconhecem ele, fazem uma investigação, né? Eles, como que eu posso dizer? Eles extraem as informações lá. O Borg acaba entregando tudo no jogo. O cara que contratou eles para fazer esse serviço, desse roubo desse container, acaba se dando mal porque o chefe dele não gostou disso, que falou que tinha que ter eliminado essas pessoas para não ter nenhum vestígio do que aconteceu, e ele não fez isso. E mais para frente, eles acabam se reunindo para fazer um outro assalto. Questão, o mecânico consegue achar eles, faz uma proposta para eles acharem, para roubar um braço cibernético, que é um braço melhorado para ele trabalhar em implantes, né, na parte sua como mecânico. E a Maelstrom começa a caçar eles. E por que a Maelstrom começa a caçar eles? Porque no primeiro roubo, na fuga deu umas coisas erradas, eles acabaram caindo lá no bairro da Maelstrom. E nisso aí, a Maelstrom tava na cola dele para eles terem invadido o bairro deles. Aí beleza, eles vão fazer esse novo assalto, porque a dançarina lá de Polidense, ela precisa de manutenções, porque ela não possui implantes aparentemente, né, que ela trabalha como se fosse uma humana normal, porém na realidade os braços e pernas dela são implantes, só que são disfarçados para parecerem naturais. Ela está tendo vários problemas disso e ela precisa de uma manutenção. E o nosso mecânico lá, ele pode fazer a manutenção, mas ele precisa desse braço para poder fazer isso. Ele precisa dessa tecnologia mais avançada para essa manutenção mais... Voltando aqui, eles fazem esse segundo assalto. Cada um está com um interesse diferente, que um fala que vai vender esse braço do mecânico, o mecânico quer ficar com o braço dele para fazer manutenção lá na dançarina e etc. Aí o Borg vai de arrasta, entrega tudo para a Maelstrom, é eliminado, né, pela Maelstrom. Nisso aí, eles vão na cola. O primeiro que eles pegam é o Trilha-Redes, que ele mora junto com sua mãe vai de arrasta. Ele foge, vai para outro lugar. Todos esses personagens aqui, todos eles têm problemas financeiros, problemas pessoais, pouca tecnologia, entendeu? Todo mundo, tipo assim, lascado aqui. Nisso aí, o Trilha-Redes começa a ir atrás de cada um para reunir de novo o grupo. E para avisar, né? Ó, a gente tá sendo caçado e tem que dar um jeito nisso aqui, que senão vai todo mundo de arrasta. Aí nisso aí, tem um desenvolvimento de romance do mecânico com a agente da Militech e do ex-soldado com essa dançarina. Nessa trama, a dançarina, ela acaba tendo a sua filha adotada, raptada pelo pessoal da Maelstrom. Nisso aí, essa trama toda se passa em cima desse container, porque ninguém sabe o que tem dentro desse container.
O cara que tinha contratado eles para fazer esse roubo desse container, o intuito dele era dessa tecnologia que está dentro desse container sumir, desaparecer. Nisso aí, o ex-soldado, que é o Zor, como eu disse, ele começa a simplesmente saber das coisas, do nada. Aí ele, do nada, se lembra que ele tinha a tecnologia, ele vai lá, pega essa tecnologia, coloca nele, faz os implantes. A agente da Militech, a Milena, ela rouba um aparelho de nível 3 e dá para o nosso trilha-redes. O nosso trilha-redes começa a operar com mais força e potência com esse aparelho para descobrir onde está a filha que foi raptada e também para descobrir informações desses assaltos que eles fizeram do container e de quem está caçando eles, que no caso acaba que envolve a polícia de Night City, a pessoal da Maelstrom e o cara que contratou eles para roubar esse container. Então basicamente vira um rebuliço danado nisso aí. De forma bem resumida, já avançando, o que vai acontecendo, tem citações do que aconteceu lá em 2023, do Bart Moss, que lançou um ataque, e aí nisso eles tiveram que criar a barreira negra para proteger as pessoas ali, da questão das IAs, né, as inteligências artificiais ali autossuficientes. Então, como eu disse, é como se fosse um antivírus. Nisso aí, passando mais para frente, eles têm que se armar, né, ter um armamento mais pesado de guerra. Nisso aí, o cara que contratou eles é forçado por seu chefe a reunir esse pessoal aí dessa nossa grupo de mercenários e dar um fim neles. Ele é obrigado a fazer isso, que o chefe dele obriga a juntar eles, dar um fim neles, eles pegar o container e devolver para a Militech lá, como se eles fossem tipo os salvadores lá que acharam esse container. Aí depois de muito rebuliço, mais na frente, eles vão nessa reunião desse cara que tinha contratado eles. E o que acontece lá? Os animais que estavam na cola do mecânico para cobrar a dívida entram lá para roubar o container para eles. O pessoal da Maelstrom também entra lá invadindo na cola deles desse container para poder, entre aspas, tipo assim, devolver a criança e quitar a dívida deles, que no caso é porque eles tinham invadido o território deles, né? Esquecer isso, jogar para debaixo dos panos. Dá um tiroteio infeliz, o mecânico morre. O pessoal da Maelstrom morre, os animais morrem, o chefe do cara que tinha contratado eles morre também. E nada do container. Nisso aí, o trilha-redes, ele tá com esse pensamento de de digitalizar uma cópia sua para a rede, né, para a internet, ser imortal. E não tem como fazer isso, é praticamente impossível. Então ele acessa vários arquivos antigos, faz um estudo muito grande de como ele conseguiria fazer uma cópia dele para poder mandar para além da barreira negra. E no final disso aí ele consegue fazer uma cópia, não uma cópia perfeita, mas ele consegue fazer essa cópia para digitalizar a consciência dele, para lançar ela, fazer uma abertura para barreira negra. Depois dessa bagunça aí, eles vão na reunião de um chefão lá da Arasaka. E aí é descoberto que o Zor, que é o ex-soldado, ele teve suas memórias adulteradas. Então ele tinha um interesse muito grande de eliminar esse chefão da Arasaka, pensando que ele tinha liderado um ataque onde ele perdeu a sua filha e sua esposa. Mas aí é descoberto que essas memórias foram implantadas nele artificialmente. Ele, na verdade, o Zor, esse soldado, ele é um cara que foi manipulado. Ele é tipo como se fosse um exterminador do futuro, vamos assim dizer. O pessoal manipulou as memórias dele, colocou vários implantes de alta tecnologia nele, para justamente ele eliminar esse chefão da Arasaka, mas não porque ele queria vingança. Ele na cabeça ele pensa que é vingança, mas na verdade o pessoal que está por trás disso queria a morte desse cara da Arasaka. Então ele é uma arma biológica, vamos assim dizer. Nisso aí acaba que ele não consegue eliminar o cara da Arasaka. Eles roubam um veículo de proteção que vai lá para proteger esse cara. Junta a
dançarina, a agente da Militech e o ex-soldado que causou nesse veículo. Ele sai para poder resgatar a filhinha lá da dançarina, que está com o pessoal da Maelstrom. Não há sucesso, porque a filha dela acaba gostando de ficar com esse pessoal da Maelstrom. Dá tudo errado, eles têm que fugir. A agente da Militech, que é a Milena, acaba morrendo nesse tiroteio aí. Ela vai de arrasta. O Trilha-Redes descobre essa tecnologia que está na cabeça do Zóio e consegue utilizar ela para abrir uma fenda, uma porta de entrada para poder ele mandar essa cópia dele digital além de a barreira negra, e ele faz isso, ele tem sucesso nisso. E por fim finaliza o livro como o ex-soldado junto com essa dançarina, eles estão tentando fugir para uma outra cidade com esse container. A ideia é vender o que está dentro desse container aí. Porém, dá tudo errado. Pelo que eu entendi no livro, o Zó vai de arrasta. A Milena acaba atrofiando os seus implantes. Ela não consegue se movimentar porque ela tinha que fazer essa manutenção e não deu para fazer essa manutenção que eu te falei, que era o problema principal dela aí. O container ninguém sabe o que estava dentro, então pode ser que alguém, na hora que eles caíram com a nave deles lá, alguém roubou, ou pode ser um protótipo tipo como o Zó, né? Não entendi, isso aí ficou em aberto. O que estava naquele container não é respondido. O Trilha-Redes aparece uma criança lá da Maelstrom. Eu não sei se é essa menina, mas o que eu entendi era um menino. Eu fiquei meio perdido. Eu só sei que ele vai lá e dá um fim no Trilha-Redes. Então o Trilha-Redes ele conseguiu atingir seu objetivo. Para mim foi o que se deu bem nessa história, foi o Trilha-Redes. Porque ele conseguiu atingir esse objetivo dele de criar uma cópia digital. E o original, com o corpo físico dele, ele tinha que dar um jeito de eliminar. E acabou que, sem querer, aconteceu isso. E fechando a história, basicamente é isso. A história. Só esse final que eu fiquei um pouco perdido. Mas de tudo que aconteceu aqui, quem se deu bem foi o Trilha-Redes. E é isso aí.